Seja bem-vindo à Jornada Trader. Você está aqui para aprender como se tornar um trader consistente e durante essa semana eu vou te mostrar como é totalmente capaz de alcançar resultados expressivos operando no mercado de opções binárias, mesmo que já tenha alguma experiência e possua algum conhecimento ou não conheça absolutamente nada sobre o que eu vou falar aqui. Você pode ter ganhos como o que eu vou te mostrar aqui e de forma recorrente. Aqui se vê um retorno, por exemplo, um payout de 75% em apenas um minuto. Foi um lucro de R$ 1.162. Ou em um minuto ter a chance de ganhar R$ 2.224 como nessa imagem, ou R$ 1.000 em um minuto também como fiz essa outra operação, ou mais R$ 1.131 em mais um minuto de operação. E como vê, não é print de tela de alguém, print que pode até ser maquiado, como alguns traders fazem por aí, tá? E te passar uma falsa imagem de que eles têm sucesso. Isso aí que você viu é foto do meu celular, foto da minha tela, é real, e eu tenho uma felicidade de fazer esse tipo de resultado de forma consistente. E aqui eu preciso te fazer um alerta. O que vou te revelar tem o poder até de te tornar um milionário, assim como eu me tornei milionário aos 24 anos através das opções binárias e saindo de uma situação abaixo do zero, negativa, uma situação de prejuízo e operando há pouco tempo. O que eu vou te ensinar tem o poder de fazer você alcançar seus sonhos, sejam eles quais forem. O que faria hoje se em um minuto pudesse ter um lucro de R$ 1.000, R$ 2.000? Nenhum mercado oferece essa possibilidade nessa velocidade e você vai me ouvir dizer isso constantemente. Você precisa fazer do jeito certo. Com o que eu vou te ensinar ao longo da semana, você será capaz de saber a hora de entrar e a hora de sair do mercado, garantindo que seu resultado seja o mais otimizado possível. Você saberá quais os erros evitar. Erros que já destruíram os sonhos de traders iniciantes que estavam despreparados e sem técnica. E eu vou te ensinar de forma prática, mostrando minha tela, os segredos que me fazem ter retornos consistentes e me permitiram levar a vida em que eu sempre sonhei. Segredos que você não encontrará em lugar nenhum na internet. Técnicas que eu desenvolvi e que eu reservo apenas para os meus alunos. Conceitos inéditos que eu jamais abri. Com isso você será capaz de viver de trade, operando em casa, na hora que quiser e de forma profissional, alcançando resultados que você jamais teria em outra modalidade de investimento. E mesmo que ache que não é capaz, que não tem tempo, que não tem dinheiro, que não domina a matemática ou que é avesso ao risco, eu vou te mostrar que é possível sim viver de trade como eu e muitos meus alunos. Você também pode. Simplesmente porque o que eu vou te ensinar são fundamentos simples, técnicas e ferramentas que você pode aplicar com maestria e que muito poucos brasileiros aproveitam, mas que pouquíssimos traders no mundo dominam. E justamente por eu dominá-los e até desenvolver novas técnicas que consegui transformar R$ 20 em R$ 14.000 em um único dia de operação. E é por isso que eu acredito que o mercado de opções binárias é o mercado com maior retorno potencial que eu conheço. E se você não sabe o que é uma opção binária, basicamente nesse mercado você faz seu aporte decidindo se aposta na alta ou na baixa de um determinado par de moedas. Ou seja, você pode tanto ganhar se o ativo subir, quanto pode ganhar se o ativo cair. E é isso que faz dele tão especial, tão poderoso e tão interessante. E ao fazer o trade corretamente, em uma operação você vai ganhar, por exemplo, 80, 90 ou até um pouco mais em questão de segundos ou minutos. E eu não estou aqui para te dar uma falsa ideia de possibilidade. Eu estou aqui para te falar de algo real, muito possível, desde que você me ouça, pegue na minha mão e não largue enquanto eu te levo nessa jornada trader. E se você aplicar o que eu vou te ensinar, você poderá ter retornos em dias que levariam anos para se concretizar em outras modalidades. E aqui nem vou te falar de renda fixa, porque se você está aqui já sabe que ali é exatamente onde seu dinheiro não vai crescer. E até mesmo quem já opera e se considera um trader experiente não sabe e nem tem noção de tudo o que vai aprender aqui comigo. E eu vejo direto em alguns canais que falam sobre opções binárias informações erradas, até falsas, e que podem levar quem é iniciante a perder muito dinheiro, até todo o dinheiro que possui. Para mim, honestidade tem que vir acima de tudo, transparência acima de todos. Tudo que eu vou te ensinar aqui é real, é baseado em dados reais e informações verdadeiras. Esse é meu compromisso. E é por isso que eu posso afirmar que a maior oportunidade de retornos extraordinários está aqui. Retornos como meu amigo Jorge teve, que foi meu aluno e hoje opera comigo e até comprou uma BMW com seus ganhos como trader. Eu vejo muita gente dizendo que domina o mercado, as técnicas, as ferramentas, mas no fim, quando eu olho o que estão fazendo, não vejo fundamentos que vão te ensinar aqui. Eu vejo apenas que eles operam com os dedos cruzados, acreditando num elemento completamente fora do nosso controle, que é a sorte. E eu posso garantir pra você que nenhum trader consistente de sucesso opera com os dedos cruzados. Mas é assim que as coisas funcionam. Não é assim que você alcançará liberdade financeira e ganhos consistentes. Sorte não é técnica e nem ferramenta. Isso não é um jogo de azar. Não foi cruzando os dedos que em um único dia transformei R$ 20 em 14.000. Eu fiz isso e você também pode. Eu não acredito em sorte, eu acredito em técnica, em gerenciamento de risco, em controle da nossa mente quando estamos sob pressão. E é isso que você vai aprender aqui na Jornada Trader, com um método à prova de autossabotagem. E é natural que algumas pessoas do mercado não queiram que eu ensine o que eu vou te apresentar ao longo da nossa jornada, para que eles sintam que somente eles têm a chave dos resultados extremos. Mas não posso guardar essa informação comigo, porque eu tenho uma missão aqui. Eu poderia continuar operando em silêncio e aumentando expressivamente meu patrimônio como faço constantemente todos os dias. Mas eu decidi criar a Jornada Trader porque eu tenho uma missão, eu tenho
tenho paixão pela minha profissão, porque vejo diariamente o que ela pode fazer na vida das pessoas que aplicam o que eu ensino e porque eu já estive aí no seu lugar. E por não ter ninguém pra me ajudar, pra pegar na minha mão, me dei muito mal. Eu levo isso muito a sério e quem me segue acaba tendo esses resultados, como o do William, que pegou R$40 em um dos sorteios que fiz e transformou em R$1.030. Não sou eu dizendo que é possível, o próprio William mandou essa mensagem em um dos grupos da Masterclass. E minha missão é bem clara, é te ajudar igual eu ajudei o William a transformar R$40 em mais de R$1.000. Minha missão é te ajudar a transformar sua vida com a melhor modalidade de investimento que existe e oferece os melhores retornos consistentes se comparado com qualquer outro investimento. E tudo isso com um método que funciona. E o principal, de forma consistente para que você consiga seguir sozinho o seu caminho. E eu sei que nessa hora você deve estar se perguntando, será que é isso mesmo para mim? Será que isso vai funcionar para mim? Sim, vai funcionar porque com vários tipos de pessoas já funcionou. Existe um caminho, existe um método. E esse método permite tanto que você se torne um milionário, assim como eu me tornei em 5 anos. Como permite que você possa viver disso, comprar suas coisas, comprar bens materiais, ajudar em casa, ajudar sua família, enfim, o objetivo é você que define. O método e como chegar lá sou eu que vou te ensinar. E não ache que estou te falando algo fácil, tá? O que estou falando é algo possível, desde que você se comprometa aqui a seguir passo a passo o que eu vou te ensinar nessa jornada, sem pular nada, sem querer correr antes da hora. Se for consistente, você poderá comprar algo como o Livingston, que ficou muito feliz em comprar algo que ele tanto queria. Fala, querido Thales. Beleza, meu amigo? Olha só o que a Eike Option me proporcionou e você das opções binárias. É óbvio, né? Que foi praticando, muito estudo, muito conhecimento, muita dedicação. Quero te agradecer que você fez parte dessa primeira conquista. Mas também foi seguindo esse método que pessoas como você, pessoas comuns que já estiveram exatamente onde você está, alcançaram liberdade financeira e até mesmo se tornaram milionários. Eu mesmo já fiz isso e já provei que é possível. Só que antes de falar que método é esse, eu quero te dizer o que esse método não é. Esse método não é um agrupamento de ideias soltas, jogadas de qualquer jeito para te fazer ganhar dinheiro. Eu passei muito tempo planejando esse evento para que ele fosse mais útil e mais rico para você, com tudo o que você precisa saber para se tornar um trader consistente. Esse método também não é uma formulinha mágica, tá? Quem te vende a ideia que existe fórmula mágica está te enganando. O que existe é técnica, um passo a passo para você ter controle do seu capital e gerenciar riscos, como muitos traders consistentes e profissionais fazem. Então, se você aplicar o que eu vou te ensinar, você poderá acabar como muitos dos meus alunos, que também saíram do zero e hoje são traders consistentes, rentabilizando o próprio capital deles. Muitos já são traders e vivem disso, alcançaram a liberdade que queriam. Mas afinal, que método é esse? Talvez você me conheça através dos meus vídeos do YouTube ou dos conteúdos que posto no meu Instagram. Eu sou o trader Thales Lima, sou matemático e trabalho como trader há 5 anos. Sou o único trader do Brasil, talvez do mundo, a conseguir fazer R$14.000 investindo apenas R$20, tendo isso documentado como prova. E você vai perceber que nada do que eu digo é aleatório ou tirado do campo das ideias. Aqui eu mostro com provas, com embasamento e tudo que eu alcancei e você também pode alcançar. Mas nem sempre foi assim. Eu não me tornei um trader consistente da noite para o dia. Minha história como trader começa há 5 anos, quando eu tinha 19 anos de idade. Nessa época, eu era professor em algumas escolas e dava aula de matemática para o ensino médio, fazendo estágios dentro da universidade em que eu estudava. Como você deve imaginar, eu não ganhava muito, tinha dificuldades em pagar algumas contas somente com o dinheiro que eu ganhava e em comprar coisas que eu queria. Sabia que não seria fácil, mas ensinar era uma paixão que eu possuía e sentia feliz com aquilo. Ensinar sempre foi minha missão. E aí um certo dia eu encontrei um cara que estava operando no mercado de opções binárias e eu vi que ele estava prosperando, ou seja, estava tendo facilidade para pagar as contas, trocar de carro. E se me acompanha, você sabe que uma das minhas paixões é carro. Eu não era próximo dele, mas eu decidi conversar com essa pessoa, porque eu sabia que ela também não tinha um trabalho fixo. E eu me perguntava, como assim? O que será que ele sabe que eu não sei? E esse cara começou a me falar que fazia trade. Isso era algo novo pra mim, e naquela época havia muito pouca informação na internet. Eu pedi ajuda pra ele, e o máximo que ele me passou foi um PDF. Nada parecido com o que eu vou te passar aqui hoje, tá? Nessa jornada trader eu vou te passar muito mais. Esse PDF era muito simples, com pouca informação, mas me deu uma ideia de como funcionava o mercado de opções binárias. Eu decidi testar, abri uma conta demo para aprender como funcionava. A conta demo, caso você não saiba, é uma conta fictícia, onde você opera com seu dinheiro virtual apenas simulando uma banca com dados reais do mercado. Não vale nada, mas me serviu para entender como funcionava a plataforma. E ali eu consegui ter algum resultado, mesmo sendo um resultado fictício. Mas eu preciso admitir, o resultado positivo que eu tive na simulação foi pura sorte. E eu já disse que traders consistentes não negociam a partir da sorte. A sorte te engana, ela te ilude, ela te cega. Ela vem como sua aliada, mas
mas uma hora ela te trai e você se dá mal. E com aquela sensação boa de que eu estava pronto, eu abri uma conta real e investi R$100. E mais uma vez a sorte me iludiu. Sem saber exatamente o que eu estava fazendo, naquele dia transformei R$100 em R$1.000. Caraca, R$1.000, exatamente 1000% de lucro em um único dia. Imagine como eu me senti. Imagine como você se sentiria fazendo 1000% de lucro em apenas um dia. Eu me senti invencível. Saquei aquele dinheiro todo e gastei no fim de semana, pensando em voltar na segunda-feira pra fazer mais 1000%. E eu já confesso que aquilo foi a pior coisa que poderia ter me acontecido, porque eu fui iludido pela sorte, achando que era possível repetir 1000% de lucro sem dominar aquilo que eu vou te ensinar aqui na Jornada Trader. E eu já sei o que você provavelmente pensou aí. Se eu ficar fazendo 1000% direto, eu vou ficar milionário. E é aí que veio em mim o medo. Mas não o medo de perder. O medo que aquilo fosse acabar. Eu pensei, isso é muito bom, uma hora todo mundo vai ficar sabendo. Quando meu pai, meu vizinho e meus amigos descobrirem isso, eles também vão querer fazer, e isso não vai mais funcionar. Foi aí que eu tive a pior ideia da minha vida. Até hoje acho que nunca tive uma ideia tão ruim quanto essa. Eu tive a grande ideia de aplicar muito mais de uma única só vez, e rentabilizar bastante de uma só vez. Nessa época eu tinha um Hyundai i30, conquistado com muito esforço, era meu único bem material, e eu estava tão cego e tão iludido pela sorte que decidi vender esse bem e aplicar todo o dinheiro. Na época valia R$38 mil de tabela, mas para vender rápido eu vendi por R$35 mil, e realmente vendi rápido. Depositei todo o dinheiro na corretora pensando, se eu peguei R$100 e transformei em 1000, R$35 mil eu vou transformar em 350 mil. Um dia eu estava andando de 30, no outro dia eu estaria andando de Porsche. Você deve a essa hora estar pensando que isso é insano, que não faz sentido, mas era 2015, eu tinha 19 anos e tinha tido sucesso na conta demo, tinha tido sucesso na minha primeira operação, começando com R$100 e transformando a 1000. Mas eu estava enganado, sem um mentor, sem técnica, sem ferramenta, sem preparo, eu peguei R$35 mil e perdi naquela semana. Me senti muito mal, tá? Me senti depressivo. Mas eu tinha ainda R$5 mil de reserva. Era meu único dinheiro de emergência, um dinheiro que eu não pensava em mexer, e senti ali uma esperança. Eu já tinha feito 1000% de lucro, e eu sabia que era possível. E aí eu tive uma grande ideia que mudou minha vida. Peguei aqueles R$5 mil e apliquei. A conta estava certa, se eu fizesse 1000% de lucro de novo, eu iria transformar 5 mil em 50 mil reais. E mais uma vez eu perdi tudo. Agora eu somava 40 mil reais em prejuízo. Em uma única semana eu tinha literalmente perdido tudo que eu tinha, não tinha mais nada. E aquela sensação de perder absolutamente tudo foi devastadora. Por isso eu digo que foi a ideia que mudou minha vida. Porque mais tarde, essa memória dolorosa iria me ajudar a dar os primeiros passos, os passos certos, mas eu não sabia disso ainda. A única coisa que eu via na minha cabeça é que eu era um cara derrotado, sem nada, zerado. E quando a gente perde a ponto de duvidar de si, a gente tenta procurar culpados. Me lembro de pensar que aquilo era tudo armação para pegar dinheiro dos outros. E até achei que o cara que tinha conversado comigo me explicando o negócio era um cara perverso que queria meu mal. Mas a real é que a sorte havia me vencido, como ela sempre faz. Ela te ilude e depois te pega. Lá na frente, ela vira a má sorte. Bom, eu decidi parar com o trade. Uns 3 meses depois, eu me encontrei com aquele cara que tinha me apresentado esse mercado e vi que ele estava ganhando muito dinheiro. E aí expliquei pra ele tudo o que tinha acontecido. E ele me disse algo que me marcou e lembro até hoje. Thales, você fez tudo errado. Ele simplesmente me explicou que eu tinha feito tudo errado naquele momento e eu pensei, tá, como assim? O que eu fiz de errado? Explicou realmente como funcionava aquele mercado, como funcionava a parte psicológica, a parte de gerenciamento de risco. E eu pensei, pô, eu acho que eu ainda consigo fazer. Eu realmente descobri, percebi quais eram os meus erros e falei, vou tentar novamente. Peguei então R$1.000 emprestado e comecei a investir. Só que dessa vez eu estava com a mentalidade um pouco diferente. Dessa vez, com a perda de memória recente, eu decidi recomeçar com objetivos menos agressivos para entender como funcionava o mercado, que é exatamente do jeito que tem que ser, um passo após o outro. Não é à toa que eu chamo esse evento de Jornada Trader, porque você precisa entender que existe uma jornada e cada passo dessa jornada importa. Em uma jornada você não pode pular etapas, é preciso ir um passo após o outro. E agora eu estava mais preparado psicologicamente, eu sabia o que estava fazendo, havia me fortalecido, eu tinha cicatrizes do campo de batalha. Comecei a estudar os conceitos, as ferramentas e testar o que funciona, quais estratégias aplicar, qual gestão de risco fazer. E eu fiz uma conta matemática muito simples. Eu vi o capital que eu tinha disponível para investir, olhei as porcentagens que eu estava fazendo mensalmente e vi, eu já estava pegando uma certa consistência com o mercado. Eu já tinha aprendido qual caminho seguir. E mesmo estando no começo da minha jornada, eu sabia que eu estava pegando uma certa consistência naquele mercado. Aí eu vi o caminho. Foi nessa hora que eu vi a minha trilha, que eu sabia realmente qual seria a minha jornada. E para conseguir um capital maior para eu poder rentabilizar, eu passei a fazer algumas importações, vendi alguns artigos da AliExpress, dei algumas aulas e esse capital que eu ganhava eu trazia para minha banca. E foi assim que eu construí um capital grande, com consistência, trabalhando e trazendo para a banca os ganhos para poder rentabilizar. E com isso nunca mais quebrei uma banca, ou seja, nunca mais fali. E além disso, em pouco tempo, muito menos tempo que muitos investidores de
outras modalidades, eu me tornei milionário aos 24 anos de idade. Eu havia descoberto um método. Eu havia me tornado especialista, um trader consistente com sucesso, com patrimônio independente. Foi então que minha veia de professor começou a pulsar. Eu queria passar para elas tudo o que eu sabia. Então comecei a fazer vídeos no YouTube ensinando diversas pessoas aquilo tudo que eu fazia no meu dia a dia. Mas o YouTube não é o melhor canal para você estruturar um método, orientar as pessoas e dar suporte aos alunos. Muita gente me mandava mensagem pedindo para que eu pudesse dar as aulas individuais e por isso eu estruturei uma forma de criar cursos online para meus alunos. Eu queria ensinar o que eu sabia e queria que eles aprendessem. E desde que comecei a dar aulas online em um curso fechado, já são mais de 2.000 alunos satisfeitos. E eu falo isso porque é uma comunidade muito grande de alunos vivendo de trade com o método que eu ensino. E eu sei que essa hora você deve estar se perguntando: que método é esse? O que ele ensina para os seus alunos? O que os seus alunos sabem? Mas antes de falar de algumas técnicas e ferramentas que você pode aplicar e já começar a ter resultados ou melhorar seus resultados atuais, primeiro lembre-se que eu disse que estamos em uma jornada, e aqui cada passo importa se quiser ser um trader consistente. Não pule etapas. Em uma jornada a gente primeiro precisa aprender quais erros evitar. Precisamos conhecer de antemão quais são os obstáculos que vamos encontrar. É muito mais fácil começar a jornada assim do que do jeito que eu comecei, tendo que aprender com tombos enormes. Você não vai precisar cometer esses erros porque eu vou te ensinar o que eu fiz e como evitar a qualquer custo. E uma curiosidade sobre o motivo de pensar nesse formato de jornada. Você não vai precisar cometer esses erros porque eu vou te ensinar aqui o que você tem que evitar a qualquer custo. E uma curiosidade sobre o motivo de eu pensar nesse formato de jornada. Antes mesmo de estruturar essa aula, alguém me perguntou em uma reunião: Thales, se você pudesse viajar no tempo, disfarçado, e pudesse encontrar o Thales de 19 anos, querendo ser trader, o que você diria pra ele? Na hora a resposta me veio à mente. Primeiro eu iria dizer o que ele precisa tomar cuidado, quais são os erros que ele tem que evitar. Antes mesmo de ensinar qualquer técnica, eu precisava alertar ele sobre os erros e os problemas que ele encontraria no caminho. E se você não prestar atenção no que eu vou dizer agora, você corre o risco de cometer esses erros sem mesmo perceber. Você corre o risco de perder dinheiro, muito dinheiro, talvez todo o seu dinheiro, e acabar desmotivado com sua confiança lá embaixo e a insegurança lá em cima, com medo de investir novamente e poderá perder muitas oportunidades na sua vida que te levaram para aquela vida acima da média que você tanto queria. Por isso, presta atenção nesses pontos que eu vou te falar. E até mesmo vai se perguntando se você já fez uma dessas coisas. Erro número 1. Não saber gerenciar o capital. Parece óbvio que isso é um problema e talvez você ache que não vai cair nesse erro, ou que você já saiba disso. E aqui vem uma dica se quiser ser um trader consistente. Toda vez que estiver aprendendo algo e achar que já sabe, você liga o alerta e preste 5 vezes mais atenção, porque você pode ter caído e esquecido um detalhe que faça toda a diferença. Até traders experientes acham que sabem gerenciar o capital e quando vejo quebram bancas, cometem erros básicos. E o que realmente significa gerenciar o capital? Basicamente é você pegar o seu capital e entender que o capital destinado para investir em opções binárias será dividido em diferentes aplicações. O problema aqui geralmente, até por uma condição humana, é que nós pensamos apenas nos ganhos. Queremos apenas ganhar e ganhar, e com isso esquecemos da possibilidade de perdas que podemos ter. Faz parte do processo de retornos assimétricos. Por exemplo, a pessoa pega R$1.000 para investir no mercado de opções binárias. Sem ter o conceito claro de gestão de capital, ela pode se expor demais ao risco. Vamos supor que ela aplique R$400, 40% de tudo que ela tem na banca para investir. O que pode acontecer? Ela pode perder os R$400 ou ganhar porcentagens em cima desse capital. Ela pode ganhar, por exemplo, 90% em um espaço de 1 minuto, ou até mesmo perder os R$400 em um espaço de 1 minuto. Olha o que essa pessoa está fazendo. Ela está arriscando R$400 dos R$1.000 que ela possui apenas pensando nos ganhos. Ela não pensa: será que eu posso perder R$400? Eu estou confortável em estar perdendo R$400 naquele dia? Se ela não estiver confortável em perder esses R$400 e acabar perdendo esse dinheiro, ela vai acabar sentindo uma necessidade urgente de traçar uma estratégia rápida para recuperar aqueles R$400. E nesse exemplo, a única forma rápida de recuperar os R$400 seria arriscar os outros 600 que ainda sobraram. Porque aí com a porcentagem em cima dos R$600, ela poderia retornar os R$1.000 que ela tinha começado no início do dia. Nesse exemplo, ela precisa fazer 70% para se recuperar. Parece possível, né? Mas nessa pressão, na correria, ela vai acabar olhando para uma entrada ruim, fazer uma análise ruim e pelo desespero, poderá possivelmente fazer uma péssima entrada e perder o capital, quebrando a banca, ficando sem nada. Aqui o importante seria ela parar e analisar do ponto de vista da gestão de capital e se perguntar: o que eu faço com os R$600 que sobraram? Será que continuo? Será que é melhor eu parar por agora porque não estou vendo um bom momento para poder entrar? Todo trader consistente é 300% comprometido com a gestão de seu capital. E essa é uma das principais diferenças do trader iniciante para o trader consistente. Porque se for um trader consistente, ele pegará esse capital de R$1.000 e estabeleceria uma pequena meta de perdas considerando umas pequenas entradas. Se estiver confortável em perder apenas R$40 dos R$1.000 disponíveis, caso ele perca, ele não vai parar numa situação delicada. Ele vai parar e analisar a situação. Isso é o que chamamos de stop loss. Um trader consistente, quando atinge o stop loss,
Ele para de operar naquele dia e volta somente no próximo, quando o andamento daquele dia não está mais legal. Nesse exemplo de R$1.000, se um trader consistente entende que R$40 é o que ele aceita perder e ele vier a perder esses R$40, ainda sobrou R$960 na sua banca. Dessa forma, ele não quebra a banca e não entra no looping de desespero para tentar recuperar. E por ser um trader consistente, ele vai usar ferramentas matemáticas para avaliar qual estratégia de recuperação é a mais adequada naquele momento. Eu mesmo, em determinados dias, perco aquilo que estou disposto a perder e retorno no dia seguinte para recuperar, e eu vou conseguir recuperar, porque eu domino as ferramentas, e aí eu vou ter mais chance de ganhar do que de perder. E aqui um alerta, quando falamos de recuperação de capital, existem algumas ferramentas como Soros e Martingale, porém eu vejo muitos canais ensinando o Martingale de forma errada. O Martingale, se usado como ensino em alguns canais e alguns traders, pode te expor desnecessariamente ao risco e te fazer quebrar a banca. E isso é algo que eu ensino para os meus alunos no meu curso fechado, porque é preciso usar essas ferramentas do jeito certo, e te garanto que você está utilizando elas de forma errada. Na aula 2 eu vou te mostrar inclusive outras coisas que você está fazendo de forma errada, porque te ensinam de forma errada sem você saber. Sem dominar essas ferramentas, não se arrisque. Como eu acabei de falar, defina seu stop loss e pare de operar se atingir o limite considerável para perder. Isso é gestão de capital e pouca gente entende, mas quem entende alcança ganhos expressivos. Da mesma forma que temos o stop loss, também temos o stop gain, ou como falamos popularmente em opções binárias, stop win, que é definir um ponto para parar de operar mesmo quando estiver ganhando. Sem essa regra, você pode entrar em uma área perigosa chamada overtrading, e muitas vezes as pessoas equilibram o stop loss e o stop win de forma desigual. Ou seja, ela define que pode perder R$40, mas decide que quer ganhar R$400. A parte de expor pouco está certíssima, isso é proteção de capital, mas querer ganhar muito mais expondo pouco não faz sentido, porque a pessoa não tem margem para estar operando e também nunca bate suas metas, e com isso acaba sendo desmotivado achando que não sabe operar. Então lembre-se disso, aprenda a gerenciar o seu capital. Nós somos humanos, e por sermos humanos, temos uma característica em comum, que é de cometer erros. E uma das coisas que potencializa sua chance de errar é deixar toda a sua banca na corretora. Só para ilustrar, recentemente um aluno meu, enquanto operava, digitou o valor errado da operação. Ele queria operar R$78, e ao copiar e colar o valor na corretora, ele colou 2 vezes o valor 78 em um dos ativos e acabou sem perceber investindo R$7.878. A banca dele era de 8.000, a operação não deu certo e ele perdeu R$7.878 em uma única operação. Se ele tivesse seguido a minha recomendação de não deixar a banca na corretora, ao inserir R$7.878, o sistema teria informado que ele não tinha um capital suficiente e ele não teria perdido esse capital. E como você faz isso? Você saca o dinheiro da corretora sempre. Não deixe ele lá parado, porque ao estar parado na corretora, você já está exposto. É uma proteção contra mesmo nossa condição humana de entrar em desespero sob pressão. E nunca queremos ficar no prejuízo, e ao ter toda a sua banca ali disponível, você pode entrar num ciclo de más decisões. Imagina um cara que estava disposto a perder R$40 de uma banca de R$1.000, imagine se ele perde esses R$40. Se ele estiver com toda a banca lá, ele pode pensar, vou colocar só mais R$60 para recuperar os 40 perdidos. Ao fazer isso, ele já está cometendo o que falei no primeiro erro. As condições já podem estar desfavoráveis, ele já atingiu o stop loss dele. Aí ele perde R$60, no total são R$100 de perda. Poxa, já são mais de 2 dias de stop loss que ele perdeu. Numa dessa ele pensa, poxa, ainda tenho R$900, vou colocar mais R$200 para recuperar e aí eu paro. E nesse ele perde mais R$200. Por estar sob pressão, acaba um dia perdendo R$300. Aqui já são 7 dias de stop loss. E o mais perigoso aqui, mais perigoso até mesmo que perder os R$300, especialmente para um trader iniciante, é se ele ganhar. Porque aí ele passa a ignorar o conceito de stop loss e passa a acreditar que se ele repetir isso outras vezes, ele consegue repetir sempre. E aí ele passa a expor ainda mais o capital e para de utilizar o stop loss. E por ser um trader iniciante, ele vai começar a querer recuperar perdas de qualquer custo. E geralmente é nesse dia que esse tipo de trader perde tudo e quebra. Não desafie seu stop loss. Ele existe por um motivo. Deixe apenas o seu stop loss na corretora. Se está disposto a perder R$40, deixe apenas os 40. Isso vai te salvar de quebrar sua banca em um ciclo muito ruim de mercado. E se você bater o stop win, você saca esse dinheiro, deixa apenas o seu stop loss do próximo dia e fecha a corretora. É assim que se faz. Erro 3. Trocar de estratégia o tempo todo. Esse é o erro que absolutamente todo trader iniciante faz. Por exemplo, o trader iniciante começa pensando, vou aprender a operar analisando o gráfico e vou ser o melhor analista gráfico que existe. Mas não é bem assim. Já dizia Mark Douglas, um escritor renomado com diversos livros voltados para a psicologia do trader. O trader precisa aceitar a imprevisibilidade do mercado. O trader que não aceita isso está fadado à derrota. O trader iniciante acha que vai prever o comportamento do mercado e fica procurando a melhor estratégia o tempo todo. Ele acha que uma hora vai acertar tudo e isso não é verdade. E nessa busca de encontrar a estratégia perfeita, mas sem entender a imprevisibilidade do mercado,
uma hora a estratégia pode começar a dar errado. Ele vai procurar a próxima, sem entender que ele pode estar num ciclo negativo do mercado. E ao ficar trocando de estratégia, ele acaba se tornando um generalista e não um especialista. E generalistas não têm sucesso no mercado. Isso vai contra os conceitos de um trader consistente. Por isso foque em uma estratégia e se torne especialista nela. Não fique procurando no YouTube a nova estratégia mágica que vai resolver todos os seus problemas. E eu, quando analiso algumas estratégias dessas que estão no YouTube, feitas por alguns outros traders, eu vejo que são estratégias matematicamente com 50% de chance de acerto. Ou seja, elas literalmente são estratégias baseadas na sorte. Quer uma estratégia fácil, que te dá a mesma taxa de assertividade de uma dessas estratégias que eu tô te falando agora? Cara ou coroa, te dá a mesma taxa de acerto, que é 50% de chance. Por isso toma cuidado em escolher a estratégia correta e seja especialista nela. Erro 4. Não ter a mentalidade trader. Entenda uma coisa, o ser humano não foi feito para operar no mercado de trade. Basicamente porque a gente não aceita perdas. Sempre queremos estar por cima, e com isso entramos em um estado de ansiedade e angústia quando as coisas não vão bem, em um estado de euforia quando as coisas dão certo. O problema é que quando perdemos, ficamos angustiados, nós entramos em uma situação perigosa de querer fazer qualquer coisa para acabar com aquela angústia e voltar novamente ao estado de felicidade. E isso é humano, todos temos isso. Mas o trader consistente se distancia disso, ele se desumaniza. Porque ao traçar uma estratégia de ganhos ou de recuperação de perdas, o trader consistente não irá se deixar levar por uma emoção negativa, que pode influenciar ele a tomar uma decisão ruim ou perigosa para o seu capital. E sim, desumanizar o trade é parte crucial do seu jogo de longo prazo. E existem várias técnicas que ensino para meus alunos de como fazer essa desumanização, mas uma delas envolve você operar em diversas sessões diferentes. Quebre as suas sessões em horários diferentes. Se em um determinado horário você estiver operando e sentir uma certa ansiedade, ou perder mesmo que ainda esteja dentro do que está disposto a perder, pare por uma hora, vai espairecer, não fique ali obcecado, porque isso vai fazer com você entre uma condição humana suscetível à influência química das emoções e consequentemente poderá te levar ao erro. Bom galera, eu poderia continuar com uma lista enorme de erros que traders iniciantes cometem, mas vou parar por aqui hoje, pois o vídeo já está ficando muito longo. E somente com isso que eu te ensinei aqui, você já entendeu que é possível viver de trade, mas você precisa prestar atenção nos erros que você pode cometer se não estiver assistindo essa aula. E agora eu quero te ensinar algumas técnicas práticas para você já aplicar no seu dia a dia como trader, para já ter resultados, e aqui me refiro ao dinheiro mesmo, e assim sentir que é possível, que é capaz de se tornar um trader consistente. A real é que quero te revelar o meu segredo. Eu desenvolvi técnicas e aperfeiçoei conceitos que são explicados ou utilizados de forma errada pela maioria dos traders, e que você pode estar fazendo isso errado sem saber. E isso não é conversa. Quando eu te mostrar o que eu preparei, incluindo uma técnica minha que nunca revelei, você irá entender o quão capaz você é. Talvez tudo que você saiba sobre alguns temas de trade e opções binárias esteja errado. E a próxima aula será liberada na quarta-feira. Coloca na sua agenda e não perca de jeito nenhum se quiser conhecer técnicas que te darão resultados imediatos. Mas antes de você fechar essa página, eu preciso que você acesse nosso canal no Telegram. Tem um botão aqui embaixo na tela onde você poderá clicar, porque lá irei passar para vocês resumo de toda essa aula e também te dar alguns bônus com mais 3 erros que traders iniciantes cometem. E lembre-se de comentar aqui embaixo no campo de comentários, me dizendo o que você aprendeu, qual o seu objetivo como trader, quais são os desafios ou que te impede de ser um trader consistente. E por último, se tiver a necessidade de rever alguns pontos falados nessa aula e fazer suas anotações, reveja essa aula quantas vezes você quiser, porque ela vai ficar disponível até domingo. Parabéns por estar aqui, por estar comprometido em mudar a sua vida, ganhando mais dinheiro rentabilizando seu capital com consistência. Então te espero na aula 2 da Jornada Trader. Valeu!